Quero estar agora, neste momento, cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. É a nossa segunda aula do quarto e último trimestre de 2019. Como sempre, aqui no nosso canal do YouTube, você acompanha a aula uma semana antes, para que você já possa estudar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu faço o convite para que você se inscreva. Digite lá paulo.delanhese ou clique no link quando receber o vídeo. Quando ele abrir, clique em se inscrever. Envie também aos seus amigos do WhatsApp. Peça para eles se inscreverem e fazerem também o comentário. Peça também aos seus amigos do Facebook, do Twitter e do Instagram, pois assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus. Estamos chegando a quase 700 inscritos, temos aproximadamente 600 vídeos como esse da Escola Bíblica, o resumo, vídeos na área apologética, pois somos palestrantes na área da defesa da fé, vídeos de família para casais, pois somos palestrantes na área familiar. Inclusive, se você quer nos convidar para a sua igreja, é só nos ligar, para fazermos aquele encontro de casal, aquele jantar romântico ou uma palestra sobre religião. O nosso telefone é 011 São Paulo 9419 80 830. Anota aí, 011 9419 80 830. Falar com o pastor Paulo. Vamos à aula de hoje. O nascimento de um líder profético em Israel, nossa segunda aula. Textos de base para a aula, Mateus 7,7. Devemos perseverar em oração. Romanos 12,1. Devemos oferecer sacrifício vivo a Deus. 1 Pedro 3,7. O marido deve conviver com entendimento com a sua esposa. Salmo 50, verso 14. Devemos cumprir os votos que fazemos a Deus. Salmo 103, verso 1, 3. Agradeçamos a Deus por tudo que Ele nos dá. Salmo 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor. Nosso textual está baseado em 1 Samuel 1, versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Nossa verdade prática diz que o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Texto de base da aula de hoje é 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 ao 28, que nos diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor, e sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. A interação com o professor traz-nos algo interessante sobre os nossos filhos. Deus
levanta pessoas para o ministério. Ele vocaciona os que são usados por ele para fazer uma grande obra. Entretanto, uma obra dessa parte requer também zelo da família, que ensina o menino ou a menina no caminho do Senhor. É preciso que a criança cresça num ambiente que a prática de oração é um hábito, que haja consagração sincera a Deus e ensino da palavra no lar. Assim, ao longo dos tempos, Deus vai moldando o coração do infante para que ame as coisas dele. Uma família que serve a Deus de todo o coração é um ambiente propício para o pai levantar pessoas para a sua obra. Então essa recomendação é a mim que sou pai, a você que é pai e mãe, para que consagre o seu lar, a sua casa, a sua família a Deus, para que o Senhor possa chamar os seus filhos para uma grande obra, como ele chamou a Samuel através do voto de Ana. Na introdução da aula de hoje nos diz assim: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Nessa lição veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi um fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Veremos que Samuel era um contraste na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado, constante na casa do Senhor, melhor dizendo. O nosso objetivo é que a partir dessa lição, você e seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. O ambiente familiar de Samuel, tópico 1. Vamos conhecer um pouco melhor a história desta família. No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje, conflitos e maltratos, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Ou seja, tudo que acontece hoje, em nossos dias, aconteceu no passado na casa de grandes homens de Deus. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel e não vai, com certeza, também anular o projeto de Deus que Deus tem para a sua casa e para a sua família. A Bíblia diz que Eucana, pai do jovem juiz, sacerdote e profeta, era levita da família de Coate. 1 Crônica 6, 22, 28. Um homem de elevada posição social e chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia Remataim de Zofim, que significa atitude ou elevação dupla. Isso por causa de Ramá, elevação. Foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu. 1 Samuel 1, 19, 7, 17, 25, 1. Assim como seu pai Eucana, Samuel também era levita e vivia no santuário da tribo de Efraim. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. A bigamia, presente. Vamos a este fato que acontecia dentro da casa de Samuel e também aconteceu em muitas casas de muitos outros homens. O autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha 2 mulheres, uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Gênesis 2, 24, Mateus 19, versículo 5, 6. Ou seja, Deus criou Adão e Eva, não 2 Eva ou 2 Adão. Deus criou o casamento monogâmico, único. Por isso, defendemos essa tese, a tese bíblica, que não pode haver o segundo casamento enquanto um dos cônjuges está vivo ou enquanto não se prova o ato de prostituição, adultério, dentro do casamento, embora fosse tolerado pela lei. Deuteronômio 21, 15 e 17 fala sobre a bigamia.
Alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão pagaram muito caro, né, pelas suas consequências. Inclusive Salomão, a Bíblia diz que as suas mulheres desviaram o seu coração do Senhor. A prática comprometedora de Eucana trouxe problemas para si e para sua mulher, Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival, visto que ela tinha filhos, mas Ana não. Crê-se que o casamento de Eucana com Penina se dera por causa da esterilidade de Ana, que era o motivo que se permitia e se tolerava a pessoa casar com uma segunda mulher, mesmo com a esposa viva, dentro da lei de Moisés. Por vezes, nossos lares se tornam conflituosos, devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Por isso é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se com o outro em amor. Efésios 4:2. Pedindo sabedoria do alto para a solução de conflitos. Tiago capítulo 1, versículo 5. Então o casal, a esposa e o esposo devem estar em constante oração, pedindo ao Senhor sabedoria e graça para saber cuidar da sua família. Uma família piedosa era a família a qual Samuel nasceu. Apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos exércitos. Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. No tocante à piedade, Paulo diz que ela é proveitosa para tudo. 1 Timóteo 4:8. A palavra piedade do grego, eusebeia, remete a reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais nem abandono dos filhos em sua velhice. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Então o lar que é piedoso, que o pai, que a mãe e os filhos são piedosos, que são tementes a Deus, tem tudo para dar certo, mesmo havendo às vezes alguns conflitos que acontecem em qualquer família, em qualquer casamento, e como acontecia na família e na casa desses homens de Deus. Vamos saber um pouco mais sobre Samuel. Quando a criança nasceu, Ana chamou o seu nome Samuel, Shemuel, em 1 Crônica 6:33, que literalmente significa nome de Deus ou um do nome piedoso. Como receber a criança em resposta à sua oração, Ana procurou por um nome em caráter divinos. Os nomes do Antigo Testamento, composto por El, são derivados de Elohim ou Els, os termos hebraicos genéricos para Deus. Então está aí o significado e o porquê do nome de Samuel que Ana colocou no seu filho. Tópico 2. Samuel, fruto de oração. Olha que coisa linda. Melhor coisa é quando os nossos filhos são fruto de oração. A humildade de Ana, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação de Penina, Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. 1 Samuel 1, 9 e 10. Em vez de Ana perder o controle com Penina, Ana subia à casa de Deus. Nada melhor para vencermos os conflitos da vida do que irmos à casa de Deus, adorarmos ao Senhor. Não resolvemos o nosso problema no mundo, não resolvemos o nosso problema na cachaça, não resolvemos o nosso problema nas drogas, não resolvemos o nosso problema na prostituição, não resolvemos o nosso problema na violência.
se temos problemas, se temos dificuldade, se temos desentendimento, se temos luta, precisamos estar na face de Deus, precisamos estar na casa de Deus, precisamos buscar a Deus, porque Deus é o único que pode resolver os problemas da nossa casa. Uma mulher cristã espiritual sempre busca sabedoria para proceder com prudência como mulher piedosa. Provérbios 31, versículo 30. Mulher sábia, seu valor muito excede ao valor de rubis. Provérbios 31, 10. Então a mulher sábia, ela edifica a casa. Ao contrário da mulher sábia, a mulher tola, essa derruba a casa com as suas próprias mãos. A mulher sábia, ela evita responder aos ataques de outras, mas dirige-se à pessoa certa, derramando seu coração diante de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 e 13. E foi exatamente o que Ana fez. Ana foi ao templo, se jogou aos pés do Senhor, orou mesmo sem força, sem conseguir expressar palavras, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava até mesmo embriagada. Mas ela disse: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, mas amarga de alma, de coração, e faz uma petição a Deus. Se você está passando por problema, o melhor lugar para você estar é aos pés do Senhor, adorando, louvando e pedindo a Ele a solução pela sua causa, pela sua situação, como Ana fez e teve a resposta de Deus, que é o que veremos no decorrer da lição. Ana e sua amargura de alma, toda a situação na qual vivia, fez com que sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece em Êxodo 15, 23 e Ruth 1, 20. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez Eli pensar que ela estivesse embriagada, como acabamos de falar, mas com reverência ela explicou sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 1 Samuel 1,17. Então Ana disse a Samuel, disse a Eli, melhor dizendo, qual era a sua aflição, qual era o seu pedido, e o sacerdote abençoou e disse: vai em paz, e que a sua petição seja atendida. Assim aprendemos que as nossas amarguras e ansiedades devem ser colocadas perante o soberano, Senhor. Ele sabe como tratar conosco. 1 Pedro 5,7. E não nas redes sociais, não fofocando na casa do vizinho ou do irmão, mas as nossas amarguras de alma, os nossos problemas devem ser colocados diante do Senhor, porque o Senhor é o único que pode resolver o seu problema. Não é os amigos do Facebook, não é os amigos do Zap, não é o seu vizinho ou o seu colega de emprego, de faculdade, de escola, de rua que vai resolver o seu problema. Deus é o único que pode resolver o seu problema. O pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido ela fez um voto, mencionando duas promessas. Primeiro, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. 1 Samuel 1, 22. Então esse foi o pedido e o que Ana determinou fazer caso o seu pedido fosse atendido. Seu filho seria dedicado ao Senhor para sempre. Note que o ministério de levita durava até 50 anos. Números, capítulo 4, 3. Então, o período do ministério levítico era de 50 anos após assumir tal cargo. Segundo, eles seriam nazireu de Deus. 1 Samuel capítulo 1, 11. Que é nazireu? Alguém consagrado. Era alguém que não beberia vinho, não passaria navalha na sua barba, nem cortaria o seu cabelo, tá? Então, esse voto é para nazireu, tá? Voto a qual se fazia em uma consagração, tá? Mas não é
todos os pastores e todo mundo que é nazireu, tá? Então, entenda bem, para não achar que todo mundo está proibido, tanto ao vinho como ao corte do cabelo ou da barba. Não, isso era voto exclusivo ao nazireu. Observe que o nazirado tinha também um tempo determinado. E você encontra isso em Números 6, 2, 5. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino. Como é maravilhoso entregar tudo a Deus, levar nossas causas, pois seu agir é certo. Deus ainda intervém. Você crê nisso? Então, pare de contar a sua vida no Facebook. Pare de contar a sua vida aos amigos, aos colegas, e conte a Deus. Vamos entender um pouco sobre Siló. O que lugar e localidade era este lugar de adoração? O termo vem provavelmente da raiz hebreia. Significado está seguro, tranquilo, em descanso. Foi em Siló que Ana orou por um filho. 1 Samuel 1, 3, 11. E para esse lugar ela trouxe Samuel para ministrar na presença de Eli. 1, 24. A arca foi retirada de Siló durante a batalha contra os filisteus. Foi capturada e não foi devolvida a Siló. Você pode conferir isso nos demais versículos de Samuel e sobre o acontecimento. Subsídio bíblico teológico. Ana não acompanhou a família até Siló para a festa anual depois do nascimento de Samuel, até que seu filho crescesse o suficiente para ser desmamado, como já falamos lá atrás, não precisa ficar se repetindo, que geralmente acontecia entre os 2 e 3 anos de idade. Fica claro que Eucana foi informado sobre o voto que Ana fizera em relação ao seu filho, desejando que ela consentiu plenamente com o desejo que ele consentiu plenamente com o desejo da sua esposa. O significado de um sacrifício pessoal, tanto para ele como para Ana, é visto na atitude de Jacó para com José, o primeiro filho de sua esposa favorita, Raquel. Gênesis 37, 1, 4. No versículo 21, em vez de sacrifício anual, ia cumprir o seu voto. A Septuaginta traz pagar seus votos e todos os dízimos de sua terra. Ou seja, nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos, a nossa oferta, 10% da renda do nosso salário ao Senhor como agradecimento pelo que Ele nos deu. Aqui ninguém paga dízimo, até porque o dízimo não é nosso, a Bíblia diz que é do Senhor. Se é do Senhor, é dele, eu não posso usar. Outra coisa, como eu aprendi com o meu pastor presidente, muito interessante, o pastor Silvano disse algo interessante: Deus nos dá 100%, não é 90%, tá? Por quê? Os 10 é do Senhor, se é do Senhor não é meu. Então com quanto que eu fico? 100%, não 90% daquilo que é meu. Tópico 3, a dedicação de Samuel, o nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus, do hebraico Shemuel, ou seu nome é poderoso, do hebreu Shemuel. Atente para o sufixo el, tanto no caso de Shemuel, quanto no de Samuel, el. A ênfase aqui recai para o nome poderoso, ou seja, ao poder do Eterno que deve ser adorado para sempre. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Então está aí o significado e da onde foi tirado o nome Samuel, apontando para o Deus Todo-Poderoso. O cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, com a exceção de Ana, que só subiria após desmamar o menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto pelo texto da Septuaginta. Eucana cumpriu seus votos e também entregou o dízimo
do produto da terra, Deuteronômio 12, 26, 27. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra, conforme se esperava que todo levita fizesse. Números 18, 26, Neemias 10, 38. Após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim o casal cumpriu conforme o prometido. Quanto a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, parte A. Não somos obrigados a votar a Deus, tá? Não somos obrigados a fazer voto nenhum. Mas se fazermos, a Bíblia recomenda que não podemos tardar em cumprir, porque Deus não se agrada de tolo. Ou seja, Deus chama de tolo quem vota e não cumpre, tá? O dízimo e a oferta é uma obrigação, tá? O voto não. O voto é uma escolha que eu faço e decido fazer ao Senhor. Mas a partir do momento que eu decido, eu tenho que cumprir, porque senão sou um tolo diante de Deus. Dedicação de Samuel. Ana lembrou Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo para o Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Deus ouviu a oração de Ana, respondeu a oração de Ana e deu a Ana o filho. E ao mesmo tempo que Deus a deu o filho, Ana também deu o filho a Deus, entregou ele para o serviço do templo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e consequentemente mostram aos seus filhos na prática uma vida de devoção sincera. Ao chegar ao templo em reverência, oram a Deus em casa, fazem o culto doméstico, primam pelo viver o evangelho de Jesus Cristo. Os filhos que crescem vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e amá-lo de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao Senhor, o nosso Deus. Isto é o que devemos ensinar aos nossos filhos. Isto é o que devemos passar aos nossos filhos, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, como homens e como mulheres de Deus. Subsídio bibliológico, voto. Essa palavra tem 3 diferentes usos gramaticais. Isto é, pode ser um verbo transitivo, um verbo intransitivo ou um advérbio. Elas expressam a ideia de uma promessa verbal feita, geralmente, mas não exclusivamente a Deus. No Antigo Testamento foram usadas 3 palavras hebraicas. Uma delas é o verbo nadar e outra é o substantivo neder, derivado desse verbo. A terceira é isar, com o sentido negativo, um voto de abstinência. O substantivo do Novo Testamento usado apenas 2 vezes é o termo grego euche, que é traduzido como um voto. Os votos do Antigo parecem adotar 3 formas básicas, do tipo de barganha, atos de abnegada devoção e aqueles que têm como finalidade a abstenção, né? Então aí está o significado dos votos, tanto do Antigo como do Novo, da sua palavra, para entender. Mas essa barganha aqui, preciso abrir um parênteses aqui para que seja explicado com mais detalhe. Era algo de consagração ao Senhor, não como vemos hoje, que as pessoas querem ficar ricas e milionárias à custa de Deus, com campanhas, com votos incabíveis, insensíveis, que nada tem a ver com a obra de Deus. Esse voto aqui que Ana fez é um voto dela ser mãe, dela deixar de ser estéril, dela parar de sofrer na mão de Penina, que Deus abrisse a sua madre, e aí ela consagraria ao Senhor. Amém? Só para entender, né? Para não restar dúvida. Conclusão. Com esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoado, voltarmos à sua casa, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas.
Então, pedimos ao Senhor, nada mais justo do que voltarmos à casa de Deus para agradecer a petição que Ele nos atendeu e nos deu. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos, acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Então, Ana teve um grande privilégio. Teve o filho, que ela tanto queria, e viu ele servir a Deus. Com você, que está me ouvindo agora, no nosso canal do YouTube, ou no WhatsApp, que recebeu o link do nosso vídeo no Facebook, não importa como chegou até você este vídeo, você também pode ter filhos e filhas para ser bênção na mão do Senhor, para ser consagrado ao Senhor. Basta que você queira entregá-los a Deus, orando todos os dias por Ele, com imposição de mão, com palavra e mostrando o caminho. Amém? Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Envie os nossos vídeos no WhatsApp dos seus amigos, seus contatos. Peça para eles se inscreverem e fazer um comentário no Facebook, no Twitter, no Instagram, pois estamos aí com o objetivo de sempre levar uma mensagem de esperança a este mundo. Hoje os noticiários são tristes, todos os dias, mortes, destruição, mas aqui no nosso canal nós temos uma palavra de esperança.